promotor Cássio Consilino pediu, protocolou um requerimento formal da Polícia Federal solicitando a instauração de um inquérito policial para investigar as irregularidades da gestão do Fundo Arena Itaquera, vinculando aí ao Esporte Clube Paulista. O canal Blog do Macedo detalha um pedido do Ministério Público de São Paulo para que a Polícia Federal investigue o fundo gestor da Arena Corinthians. A suspeita envolve crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes no sistema financeiro nacional. O foco da investigação é a gestora Arandu, antiga RIAG Investimentos, devido a irregularidades em repasses e falta de transparência na administração dos recursos vinculados à Caixa Econômica Federal. Pois é, pessoal, o promotor Cássio Consilino pediu, protocolou um requerimento formal da Polícia Federal solicitando a instauração de um inquérito policial para investigar as irregularidades da gestão do Fundo Arena Itaquera, vinculando aí ao Esporte Clube Paulista. Uma informação detalhada que a gente vai mostrar aqui agora para você, tá? Para vocês entenderem certinho o que é esse pedido, as implicações e por que tem que ser a Polícia Federal para investigar, tá? Alerta vermelho. Alerta vermelho na Arena. O pedido de investigação federal sobre o fundo do Corinthians. Uma análise da requisição do Ministério Público para investigar a nova gestora do Fundo Arena Estádio, a RIAG Investimentos, por suspeitas de crimes financeiros. A RIAG Investimentos, a gente vai explicar para vocês aqui certinho sobre essa situação, quem é a RIAG, a gente pode entrar um pouquinho aqui na apresentação, tá? O foco central. A promotoria pede a ação da Polícia Federal em 6 de janeiro, hoje, 6 de janeiro, ontem, 6 de janeiro de 2026, o Ministério Público de São Paulo requisitou formalmente à Polícia Federal a instauração de um inquérito para apurar a entrada da RIAG Investimentos na gestão financeira do Fundo Arena Corinthians. O alvo, qual é o alvo dessa investigação? A RIAG Investimento, atual Arandu, a nova gestora do fundo, já é implicada em 2 grandes investigações de crimes financeiros, a Operação Carbono, o Culto e o caso do Banco Master. Qual é o risco da situação? A gestão de fluxos financeiros de alto valor e baixa rastreabilidade, envolvendo recursos públicos da Caixa Econômica Federal por uma empresa sob suspeita. E a acusação, a suspeita de que a estrutura do fundo possa ser utilizada para lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro. Entenderam? Olha o cenário disso. A complexa estrutura financeira do Fundo Arena. O Fundo de Investimento e Participações FIP da Arena foi o veículo estruturado para administrar as finanças do estádio, incluindo o pagamento e financiamento original com a Caixa Federal. Então, pessoal, o FIP, que é o Fundo de Investimento e Participações, foi criado só para pagar a Caixa. Lembram disso? Lembra que teve o fundo, foi criado para pagar a Caixa e também pagar, na época, o Odebrecht. Como o Odebrecht sumiu, perdoou a dívida, entre aspas, porque ela pegou os CIDs, assim, para comercializar, para poder quitar a parte dela, ficou só o pagamento da Caixa em questão. E aí esse fundo gestor foi criado justamente para isso, para receber as receitas do Corinthians, e fazer o pagamento da Caixa, receber a receita do Estado e tudo mais, para pagar a Caixa, beleza? A estrutura concentra fluxos financeiros vultuosos, incluindo recursos de uma instituição financeira federal, seria a Caixa, O ponto de virada, a renegociação da Caixa altera a governança. Uma renegociação contratual entre Corinthians e Caixa resultou em uma alteração fundamental no do fundo, tá? Na verdade, pessoal, aqui é o seguinte, tá? O fundo, ele foi trocado em 23. Aqui, o fundo, a RIAG, ela foi constituída para gerir. Lembra que a gente postou o vídeo passado, dizendo que tem 2 contas, a conta pagamento e a conta reserva para fazer os pagamentos da Caixa? Então, quem ia gerir isso é a REAG. Então, a REAG, ela era a gestora até então dessas contas para poder fazer o pagamento da Caixa. Entenderam? A consequência, essa mudança abriu porta para a entrada da RIAG Investimento como nova contadora de fundos financeiros garantidos. A RIAG entrou de fato para coordenar o fundo 23. Saiu a BR Trust, que era a responsável,
Já entrou a REAG no lugar. Mas isso vai ficar para uma outra história que eu vou contar para vocês. Não vai ficar, não. Tem um vídeo aí que eu fiz, você tem na descrição, e no vídeo você vai ver essa alteração aí da BRS2 da REAG. Tá? O novo fator, a REAG Investimento assume o controle fiduciário. A REAG Investimento, razão social atual, a Arandu Investimento, foi contratada para ser a administradora do FICO e do controle direto sobre os ativos e responsabilidade social da REAG. E representante legal, atua em nome do fundo, controle dos ativos, gerencia os fluxos financeiros dados em garantia à Caixa Federal. Agente de monitoramento, responsável por fiscalizar o cumprimento do contrato, incluindo a pontualidade dos pagamentos. Dever de diligência, possui o dever legal de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, pessoal, a REAG ela é responsável por fazer os pagamentos para a Caixa, entendeu? Basicamente isso. Entendeu? Ela ia organizar a receita que ia entrar da Arena, a receita que ia entrar do Corinthians, para poder repassar para a Caixa. Ela que é a controladora disso, entendeu? Desse fundo que cuida dessa arrecadação para pagar a Caixa. Vocês estão entendendo? Beleza. Um histórico preocupante. A REAG no radar das autoridades. A preocupação do Ministério Público não surge isoladamente. A REAG já é uma figura central em duas investigações de grande repercussão sobre crimes financeiros. Operação Carbono Oculto, investigação conduzida pelo Ministério Público e Polícia Civil de São Paulo sobre um esquema complexo de fraudes e crimes financeiros. E a investigação do Banco Master, apuração de novas suspeitas de fraude ligadas aos fundos de investimentos administrados pela REAG, com o envolvimento do Banco Master. E qual é a tese central do promotor sobre esse pedido, sobre essa requisição? Vamos lá. A tese central da requisição: a concentração de vultuosos fluxos financeiros em fundo gerido por empresas sob investigação criminal configura elemento indiciário suficiente e justa causa para a investigação formal com o objetivo de verificar eventual utilização da estrutura financeira como instrumento de ocultação, dissimulação de origem ou integração de ilícitos ao econômico formal, ao sistema econômico formal. Cássio Conserino. Então, o Dr. Cássio, na sua tese, escreveu isso. Tá? Vamos lá, então. Tipos penais e apuração. A requisição do MP especifica que a investigação deve apurar a incidência de 3 categorias principais de crimes, dada a competência federal no caso. Primeiro, lavagem de dinheiro, utilização do fundo para ocultar a origem de recursos ilícitos, integrando-os ao sistema financeiro. Organização criminosa, a possível articulação de agentes para cometer crimes financeiros de forma estruturada através do fundo. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Atos que atentem contra a solidez e funcionamento regular do sistema financeiro, especialmente por envolver uma instituição federal. No caso, a Caixa, né? A competência federal. Por que a Polícia Federal? Por que a Polícia Federal? Por que o Dr. Cássio atribuiu o pedido da Polícia Federal? A atribuição da investigação à Polícia Federal é justificada por elementos que extrapolam a esfera estadual, conforme o artigo 144 S1 da Constituição Federal. Os fatores determinantes. Primeiro, o envolvimento da instituição federal. O financiamento e a renegociação envolvem a Caixa Econômica Federal, um banco público federal. Segundo, recursos públicos. A estrutura financeira está vinculada a recursos de origem pública. E terceiro, a repercussão interestadual e transnacional. As operações financeiras investigadas têm potencial para cruzar fronteiras estaduais e até nacionais. Então, é por isso que o Dr. Cássio, ao invés de chamar para si a investigação, ele já solicitou uma investigação da Polícia Federal, porque há fortes indícios de crimes baseados nas leis federais. Tá? Vamos lá, então. Omissões penalmente relevantes e qualificadas. Tá?
Segundo a promotoria, a RIEG, na sua função de administradora fiduciária, já teria violado deveres contratuais legais e essenciais. Essas omissões, por si só, são consideradas relevantes para a investigação criminal. Então, o promotor entende que as omissões da RIAG já são suficientes para abrir uma investigação criminal. Vamos mostrar aqui quais seriam essas omissões. Violação ao dever de monitoramento. A falha em acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais e identificar a inadimplência do Corinthians no momento em que ocorreu. Segundo, violação ao dever de informação. A falha em comunicar formalmente a inadimplência da credora à Caixa e a outros interessados. E terceiro, o descumprimento contratual objetivo. A soma das falhas representa uma quebra direta das obrigações firmadas em contrato. A lógica preventiva. O direito penal não é meramente repressivo. A requisição defende a instauração do inquérito com uma medida profilática, essencial para a proteção do sistema financeiro. O argumento central: a verificação preventiva da regularidade de sua atuação, entre aspas, RIAG, se impõe diante riscos objetivos inerentes à função, independente da existência do indício prévio de ilícito. A conclusão do promotor: nessas circunstâncias, o direito penal atua para prevenir danos, não apenas para punir crimes já consumados. A instauração do inquérito é a medida mínima adequada e proporcional. Então, pessoal, você viu que vamos voltar aqui, o promotor aqui deu aqui a conclusão dele, que essa abertura de investigação que ele está solicitando é uma medida mínima, entendeu? Em relação aos danos que podem ser sido ocorridos aí por essa situação. Vamos lá então? E qual o plano de ação? Qual é o plano de ação? O Dr. Cássio ele solicitou e já emendou o que a polícia poderia fazer em relação à situação. O plano de ação: diligências investigatórias solicitadas. Número 1, requisição de contratos. Obter cópia integral dos contratos e aditivos que formalizaram a entrada da RIAG. Número 2, a ata do conselho. Obter cópia da ata da reunião do CORE no dia 27 de junho de 2022, que aprovou o acordo. Número 3, a identificação de pessoas chaves. Identificar todos os administradores, gestores e, crucialmente, os beneficiários finais do fundo. Número 4, Número 4, responsáveis por pagamento. Identificar as pessoas físicas com autoridade para aprovar pagamentos e tomar decisões financeiras. Não para aí não. Número 5, olha só, extratos bancários. Após a autorização judicial, obter extratos bancários completos do fundo para analisar a origem e o destino de todos os recursos. Repito, lembrem que eu fiz um vídeo, o vídeo está no canal, eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo, falando sobre o sumiço de mais de 94 milhões do Fundo Arena. Isso aqui será... Nossa, cara, é importantíssimo isso. Tá? Número 6, comunicações de inadimplência. Verificar se o Corinthians comunicou formalmente qualquer inadimplência e quais providências foram tomadas. Número 7, relatório ao COAF. Até o relatório o promotor vai pedir. Apurar se a REAG cumpriu seu dever de comunicar operações suspeitas ao COAF. Número 8, cruzamento de dados. Realizar cruzamento de todas as informações obtidas com a evidência já produzidas na Operação Carbono Oculto e na investigação do Banco Master. Tá vendo, pessoal? O promotor quer fazer o cruzamento dos dados. Quer saber se não houve, se não passou pelo fundo do Corinthians algum valor ligado a essas outras investigações. O promotor é muito bravo, hein, mano? Pelo amor de Deus. E vamos lá. Qual é o risco sistêmico e instrumentos clássicos de lavagem de dinheiro? Aqui a gente vai explicar para vocês sobre a questão como poderia ser
a lavagem de dinheiro nesse caso? A promotoria finaliza a requisição, enfatizando que a investigação não é sobre gestão esportiva, mas sobre a integridade do sistema financeiro, sobre a gravidade. Esses fatos são, em tese, graves e demonstram um eventual risco sistêmico financeiro. Sobre método, salienta-se que fundos estruturados que, com elevada circulação de recursos, são instrumentos clássicos de lavagem de dinheiro, sobretudo quando administrados por empresa com histórico investigatório relevante. Então, aqui o Dr. Cássio está no meio. Tá? Ele argumenta sobre os graves riscos e já emenda que um dos maiores riscos é o fundo ser administrado por uma empresa que já está sendo investigada em outros casos. Gravíssimo. Vamos lá. E quais são os próximos passos, tá, desse pedido do promotor? Inquérito Policial Federal. A requisição foi formalmente encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo para as devidas providências. Então ela foi, dia 6, concluída, enviada para o Ministério Público, agora nesse momento está aguardando a instauração, a abertura formal do inquérito policial pela Polícia Federal e comunicação do número ao Ministério Público. E qual é o futuro disso? A fase de investigação, execução das diligências solicitadas e apuração dos fatos. Então, nesse momento está aqui, stand-by, está aguardando a instauração, está aguardando a abertura formal do inquérito policial, ainda não foi aberto. O promotor solicitou a abertura, mas ainda está aguardando, beleza? O processo formal de investigação criminal foi iniciado. As conclusões desse inquérito podem ter implicações significativas para os envolvidos e para a governança financeira do esporte. E quais são... Cadê? É isso. Acabou. Beleza? Então, nesse pé aqui. Hoje foi dia 6 feita a requisição. Agora está lá parado, pendente, esperando. E no futuro, teremos mais informações a respeito. Que pedrada do Dr. Cássio Conserino, né, pessoal? O Dr. Cássio Conserino realmente... logo será considerado o maior corintiano de todos os tempos, né? Impressionante o trabalho que ele vem fazendo junto ao Corinthians em relação a essas situações que estão acontecendo, né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos desta investigação importantíssima sobre o Fundo Arena. Lembrando que isso começou lá atrás, com o uso do cartão indevido do cartão corporativo, e sobre as notas fiscais, que nós publicamos e depois o Bruno Karsuski trouxe mais informações, né? Então, começou lá atrás, coisinha pequenininha, né? Valores pequenos. Olha hoje, a investigação já está batendo aí no Fundo Arena, né? Para investigar aí, quem sabe até aquele sumiço daquele valor de 94 milhões que aconteceu lá em 2022. Vamos ver quais serão os próximos passos do promotor, beleza? Galera, muito obrigado.